Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Química do John. Que bom, gente, ter vocês por aqui. Vocês não têm noção do tanto que eu tô feliz. E o detalhe é, hoje nós veremos um assunto fundamental para o seu vestibular, que é alotropia. Tá? Então, se você já gosta desse tema, se você sabe que vai aprender muito, escreva logo, não perde tempo não, tá? Não perde tempo com isso não. Ajuda o John a crescer aí e conta comigo pro que der e vier. Nós estamos aqui junto, alotropia as principais, valeu? Logo depois da vinheta! E aí, vem aqui comigo, vamos começar esse negócio logo, hein? Olha só, gente, o que é alotropia? Quando você estudou substâncias, as substâncias simples é que é o nosso objeto de estudo aqui agora. O mesmo elemento podendo formar duas ou mais substâncias simples diferentes. O mesmo elemento podendo formar substâncias simples diferentes. Oxigênio, O2, O3, certo? Carbono, grafite, diamante. Nós vamos falar aqui sobre os 4 principais, mas você pode se deparar com outros, entendeu? Se um determinado texto te fala a respeito de 2 situações, estanho alfa e estanho beta, cara, eu não conheço essas substâncias, né? Mas se ele chama de alfa e beta, então com certeza é o estanho se apresentando em 2 formas. Isso é a alotropia. Beleza? Ok? Então tá, então vamos aqui, ó. Vamos começar assim, ó. Vamos começar aqui, ó, falando um pouquinho sobre o oxigênio, tá? O oxigênio, ele se apresenta na forma O2 e na forma O3. Então são 2 formas alotrópicas extremamente diferentes, galera. Isso é muito louco, né? Porque, pensa só, cara, o mesmo elemento, uma bolinha a mais, não é assim? Uma bolinha a mais fazendo toda essa mudança, John? Exatamente, gente. Os alótropos, geralmente, eles vão se diferir pela quantidade de átomos, pela atomicidade ou pelo arranjo, entendeu? Pela forma como esses átomos se organizam espacialmente falando. Aqui no oxigênio, você percebe que O2, né, é um gás fundamental na nossa respiração, fotossíntese, né, parte de combustão, é um agente oxidante poderoso e tal. Agora o ozônio já é uma molécula, olha só, ozônio, uma molécula o quê? Angular, uma molécula levemente polar, entendeu? Diferentemente do gás oxigênio, não é isso? É uma molécula triatômica, é uma molécula que tem um ponto de fusão diferente do oxigênio, ponto de ebulição também diferente do oxigênio, cor, né, que seria já uma propriedade organoléptica, também diferente do O2, tá? Então é fundamental que você tenha essa noção, né, essa impressão sobre os dois, beleza? O ozônio é interessantíssimo lá na camada de ozônio e nos processos de tratamentos de água, né, alguns tipos de ozonoterapias, aí sim ele é fundamental. Mas não se esqueça, hein? Ozônio é um material tóxico que tem que ser produzido de uma forma muito cuidadosa, tudo bem? Beleza? Então, viu? Espécies extremamente diferentes, tá? Agora aqui, ó, vamos para o enxofre um pouquinho. O enxofre já não é tão cobrado como o oxigênio, e o enxofre ele se apresenta em 2 formas alotrópicas mais comuns. Ali ele pode se apresentar na forma de rômbico ou na forma de monoclínico. Percebe que o número de bolinhas é o mesmo, só que o arranjo dessas bolinhas no espaço é totalmente diferente. Então os dois são octatômicos, 8 átomos na estrutura, né? Só que a forma como eles se organizam espacialmente muda completamente. Então nesse caso é o arranjo cristalino que é muito diferente. Percebe isso? Legal isso, né? Massa isso. Ó, macroscopicamente você percebe que são bem diferentes. Não é? A cor é bem próxima, mas aqui você percebe que ele tem um formato pontiagudo, né? Enquanto que, né, a outra espécie ela é mais opaca, não tem esse mesmo formato, tá? Então, assim, macroscopicamente percebe-se a diferença entre eles, certo? Já em relação ao fósforo, o fósforo ele tem outras variedades alotrópicas, tá? Ele tem outros. Agora, esses 2 alótropos aqui, ó, são os mais comuns. E eles se diferem pela quantidade de átomos, sim, tá?
Por quê? Porque aqui, ó, você percebe que tem, ó, um fósforo em cada vértice aqui, ó, dessa estrutura tetraédrica, só que aqui, ó, percebe que há uma conexão com essa outra, né, tetratômica aqui, ó. Então, na verdade, se você fosse representar isso aqui, gente, o ideal seria, deixa eu pegar aqui uma outra cor pra gente, ó, seria fazer assim, ó, P4, só que N vezes, tá? Então, isso aqui que você está vendo, na verdade, é uma molécula gigantesca, que a gente costuma classificar como uma macromolécula, entendeu? É uma macromolécula. Então, o fósforo vermelho, aquele que está na caixinha de fósforo, ele é sim uma macromolécula. Já o fósforo branco, né, que é aí utilizado em bombas incendiárias, reage facilmente com o oxigênio, né, tem que ter o maior cuidado com a água também. Então, tem que tomar muito cuidado. É uma estrutura já só com 4 átomos, já é uma estrutura, uma moléculazinha extremamente simples, beleza? Certo? E isso também, macroscopicamente, é uma coisa interessante, divertida, né? Olha lá, o fósforo na caixinha de fósforo, em contrapartida, o fósforo branco, né? Em bombas incendiárias, muito utilizadas aí em guerras, em conflitos armados. Legal isso, muito bom. E aí, gente, você vem para a alotropia mais importante, tá? Para a alotropia que tem mais condições, mais possibilidades de cair em vestibular. Essa aqui é muito legal que você saiba, a alotropia do carbono. Os dois alótropos naturais do carbono, quais são, gente? Vai, o carbono grafite e o carbono o quê, gente? Ó, e o carbono diamante. Beleza, então, o que muda muito aqui? O que muda aqui, na verdade, olha só, não é a atomicidade, concorda? O que muda aqui é o arranjo, é a forma como eles se organizam espacialmente. Então, ó, falar que é a atomicidade, ó, como está escrito aqui embaixo, olha só, ó, isso aqui é totalmente errado, né? O número de átomos aqui, na verdade, a gente nem calcula. Por quê? Porque são macromoléculas, são arranjos muito grandes de átomos, entendeu? Então, o carbono aqui, ele se repete muito. No grafite, na grafite que a gente fala, né? É uma estrutura bidimensional, só que ela se repete, essas camadas se repetem. Quando você escreve com grafite, você vai deixando essas camadas no papel, certo? Então ele é bidimensional e essas camadas se repetem. Já no diamante não, o diamante é uma estrutura tridimensional, esses carbonos aí a gente fala que são tetraédricos, tá? É uma estrutura muito compacta, muito coesa, onde essas bolinhas, onde esses átomos se conectam todos por ligação covalente. Tá? Já que na grafite, de novo, ó, grafite você percebe um formato triangular aqui, ó. Se você tem como referência um dos carbonos, você vai perceber um formato triangular, né? Deixa eu pegar aqui uma outra cor, ó, para isso ficar mais claro, ó. Você percebe que esse carbono aqui, ó, que eu estou dando como ênfase, ele está ligado a outros 3 carbonos, tá? Então ele é um carbono trigonal plano que a gente fala. Nessa figura aqui, ó, você vai conseguir perceber isso melhor. Percebe aqui, ó, o carbono, ele lhe conecta a outros 3 carbonos. Esse carbono, gente, que faz uma ligação dupla, ele tem uma hibridização sp2. Enquanto que o carbono que só faz ligação simples, tetraédrico, ele é o quê? Ele é sp3. Carbono grafite, gente, ele é condutor de eletricidade, tá? Ele é condutor de eletricidade. Ele é usado lá naqueles eletrodos, lá na parte de eletrólise, tá? Já diamante é isolante elétrico. Você viu que diferença insana entre eles? Né? Uma estrutura tridimensional totalmente saturada que não tem princípio de condução. Tá? Então, assim, apesar de terem carbono, são totalmente diferentes, o processo de formação deles bem diferente, processo de compactação, de soterramento, né? As condições em que os dois são formados é muito diferente. Diamante é mais denso, né, mais rígido, o diamante é mais duro, é muito difícil de ser desgastado, né? E grafite já tem um desgaste muito facilitado, tá? Grafite diamante de novo, né? Representação macroscópica, né? O valor agregado, indubitavelmente, do diamante é maior. Né? O ser humano já consegue produzir diamantes sintéticos há um tempo bem considerável. Né? O diamante ele não fica não é tão expressivo no sentido de joias, mas ele é muito utilizado para fins industriais, né? Para fins de recortes,
tá? Em vidros, em alguns tipos de superfície, pelos dentistas lá nas brocas, tá? Pela dureza desse material. Beleza, beleza? E aí, galera, existem outros alótropos, né, que são alótropos artificiais, que o homem vai produzindo, né, principalmente para a indústria tecnológica. O grafeno é uma única camada de grafite, então algo muito fino, né, algo muito fino, muito resistente, tá? Apesar de ser muito fino, mais resistente que o aço, tem uma condução de eletricidade muito interessante, tá? Então o grafeno hoje em dia está sendo muito explorado por vários tipos de indústrias, tá? Fullereno, ele já é um pouco mais antigo, tá? Mas ele ainda é muito utilizado, principalmente por indústrias aí pro lado farmacêutico, tá? Onde ele essa estrutura geodésica aí é muito bem aproveitada para envelopar alguns medicamentos e fazer com que a absorção dele seja mais controlada, tá? Então também é uma coisa muito legal, né? Aqui só algumas notícias, né? Alguma mídia aí a respeito do grafeno, que é o que deve aparecer muito na sua prova. Esses alótropos que eu estou te falando ali, esses artificiais, o grafeno, o fullereno, eles também possuem carbonos sp2, assim como grafite, tá? Aí, ó, até turbina de avião, chips de computadores estão envolvidos nessa dinâmica do grafeno aí. Então existe um futuro muito próspero ainda para ele, tá? Gente, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Se isso fez sentido para você, coloque nos comentários aqui, entendeu? Vamos aumentar esse engajamento aí, vamos levar isso para mais gente. Compartilha com um que seja, com um amiguinho que você sabe que precisa muito desse conteúdo, tá? O John tá aqui para te ajudar. Conte comigo, Instagram, Telegram, YouTube, tamo junto sempre. Bons estudos, valeu, tchau!